Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast que tem como objetivo fazer você se aprofundar no relacionamento com Deus e ser próximo a Ele. Nesse podcast nós estamos estudando, e aí eu queria apresentar para você o livro, mas eu não trouxe o livro hoje, só trouxe aqui o Kindle, mas nós estamos falando sobre o livro Conhecer Jesus é Tudo, de Alejandro Bullion. E eu tenho certeza que você está tendo a possibilidade de estudar os capítulos desse livro e tá mexendo com o seu coração. Então, seja bem-vindo a mais esse episódio e aproveite esses momentos juntos aqui para nós nos aprofundarmos com Deus, porque ser raso não serve mais. E eu quero começar nosso episódio de hoje apresentando os nossos convidados. E aí? Bom, vou me apresentar então, vou começar aqui me apresentando. Meu nome é João Vitor, tenho 24 anos, sou distrital ali, líder distrital lá do distrito de Cornélio Procópio. Quantas igrejas tem lá em Cornélio Procópio, João? São 7 igrejas, né? São 7 igrejas. São 3 igrejas organizadas e 4 grupos, né? Muito bom. E o João lidera aí as 7 na área jovem, né? Isso aí. Você faz o que da vida, João? Faço engenharia da computação na TFPR. Estudante. Muito bom. Estudante. Muito bom. E um excelente estudante, viu? E tu? Eu sou pastor no distrito de Cornélio Procópio. Para mim é um privilégio estar participando com vocês aqui desses episódios de gravação. E estamos há quase 2 anos no distrito lá, e para mim está sendo uma honra participar lá com a juventude, com aquele pessoal. Estamos fazendo um bom trabalho lá. O Imersão está todo vapor lá também, e eu acredito que vai ser uma bênção essas gravações, né? Muito bom. Eu acho que você esqueceu de um negócio importante, né? Qual que é o seu nome? Eduardo. Eu não falei pastor Eduardo? Não, você falou só pastor. Eu imagino que é a sexta-feira à tarde. Para que você que não sabe, a gente está hoje, sexta-feira à tarde, aqui preparando tudo isso para você, deixando você aqui, ó, empolgado com os nossos assuntos. E vamos lá, a gente está vivendo aí, então, um universo de encontros. Hoje nós estamos no nosso 7º episódio, estudando o capítulo 6 do livro Conhecer Jesus é Tudo. E, pastor Eduardo, diz para mim aí sobre qual é a base da nossa conversa de hoje. O tema dessa semana, ele vai nortear sobre uma referência dos amigos que defendem seus amigos, né? Há uma grande dúvida, né, na mente dos antigos em relação sobre a batalha que a gente tem na mente sobre os nossos erros, né? Então, os erros que a gente tem e cometem, eles nos acusam muito, né? E é difícil você conviver, por exemplo, hoje com erros, né? Sim. Além do mais que a gente é muito cobrado, questionado em relação sobre os nossos comportamentos, né? Então, nós vamos conversar essa semana, mergulhar sobre essa batalha silenciosa, né? Que nós temos, muitas vezes, que nós sofremos quieto, sobre os erros que a gente tem que trabalhar diariamente. Quando eu vejo isso, colocando um pouco em prática da nossa vida, essa batalha silenciosa que a gente tem que entender que isso é uma escolha diária que nós temos que ter. Ela vai surgir. Os erros, as circunstâncias, elas são inevitáveis, elas vão acontecer. Sim. Então, precisa sim de uma escolha diária em nós. Então, todos os dias, por exemplo, eu tenho que acordar, olhar para minha esposa e dizer assim: hoje eu escolhi amar você mais uma vez. Sim. No dia, pela manhã, eu tenho que levantar e dizer assim: Senhor, hoje eu te aceito mais uma vez como meu Senhor e Salvador. Sim. E todos os dias também eu tenho que entender que eu vou ter erros e eu não posso deixar que esses erros abalem, por exemplo, os meus comportamentos, aquilo que é essencial para me levar a fazer aquilo que é vital. Então, há uma batalha constante, mas há uma escolha diária, né? Sim. E através dessas escolhas a gente pode mudar o cenário. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, não é sobre fugir de fato que a gente vai conversar de uma forma literal, mas nós vamos conversar hoje sobre disciplina mental, como a gente pode conviver ao meio dessas batalhas silenciosas que a gente vive, ao meio espiritual, ao mesmo de confiança, né? Então, eu queria começar com uma frase, um pensamento para você que está nos assistindo. E esta frase, ela diz assim: a verdadeira vitória não é nunca ser tentado, mas sair mais forte a cada escolha certa.
Ou seja, há um passo, há uma escolha diária que a gente tem que fazer. Muito né? bom, muito bom. Deixa eu fazer um negócio para vocês aqui, porque é necessário, existe uma praxe em todos os nossos episódios, antes de a gente continuar, eu vou fazer uma pergunta muito séria para vocês. E a pergunta que tá todo mundo esperando é a seguinte: o que seria inacreditável sobre vocês? Essa eu vou deixar o João responder. Começa, João, primeiro. por favor. Tô bem porque curioso eu pra tô saber. curioso também. Sim, né? Tô bem curioso. O que é inacreditável sobre você, João? Antes de a gente continuar destrinchando nosso assunto aqui. Tá bom. Algo inacreditável sobre mim é que, assim, eu não acredito também, não é só as outras pessoas, mas é que eu já tirei, sem querer, a vida de um gatinho, quando eu era Meu Deus do criança. céu. Quando eu era criança. Então... Quantos anos? 6 ali, mais ou menos. Entendi. É passível Desculpa. é passível de Aham. só uma compreensão oral. Mas é isso aí. Mas o que você fez com o Vocês querem gatinho? detalhes? A gente quer saber o que você fez com o gato. Detalhes. Então, Não, mas Cuidado pra não se condenar. É. né? eu e meu primo, a gente tava brincando e a gente achou o gatinho. Ele já tava meio... Assim, já não tava no 100% da sua vida ali. E a gente brincando depois com ele, com o gatinho, a gente viu que uma hora ele parou de respirar. Então, ou ele já estava doente e foi se perdendo ali, ou a gente brincando com ele ali de um lado para o outro acabou acelerando o processo. Então, o que a gente né? aprende nessa lição, a gente vai começar o nosso podcast com uma lição hoje, não deixe crianças brincando com gato sozinhos. Nem com nenhum tipo de animal, porque pode ser perigoso. E principalmente o João, né? É verdade. Pastor Eduardo, o que é inacreditável sobre você? Olha, eu vou falar uma coisa aqui, e talvez não tenha graça. Eu tenho muito medo de elevador, tudo que é altura. Só subindo aqui pro podcast, eu fiquei tenso. Só de subir, e não importa o andar, pode ser o primeiro andar, o segundo andar, eu tenho muito medo. Eu viajei uma vez para São Paulo, uma viagemzinha de coisa de 20 a 30 minutos até Congonhas, né? Eu me apavorei. Eu não conseguia nem olhar pro lado. Eu tenho muito, mas muito medo, muito medo de altura. Elevador é a pior coisa. Se você entrar no elevador, eu quase não falo nada. Mas é medo mesmo. De travar, de ficar apavorado, de não conseguir... eu finjo bem, mas eu tenho muito medo. De altura, não importa a altura que tiver. Eu só olhar os prédios aqui em volta, já me dá um certo tipo de... Vamos convidar ele para ir para de Big tontura. Tower no Beto Não Carreiro. Não vou. Não que Uma o meu vez eu teve graça. fiquei, diga-se Mas de isso é passagem, engraçado. na Big Tower, 40 minutos. Aquelas viagens de ensino fundamental, Aham. sabe? Eu fiquei 40 minutos. Para impressionar, né? As meninas, o pessoal que estava ali. Chegou, eu sentei na cadeira da Big Tower. No que eu sentei, eu saí. Já era. Não História muito interessante, mas vocês estão falando demais. Eu quero fazer uma pergunta agora baseada no tema. Você está entendendo na conversa aqui que a luta interior que nós temos que escolher todos os dias. Mas a primeira pergunta é: tentação, ela é pecado? Essa é uma boa pergunta, viu? Porque o capítulo dessa semana é sobre este assunto. E isso, às vezes, é algo que incomoda a vida de muitos jovens, porque passam por isso diariamente. E baseado no que vocês vivenciam, como a compreensão dessa resposta ajuda na nossa vida? Então, tentação é pecado? Como que a resposta disso nos ajuda a viver melhor? Eu queria ver o meu amigo líder distrital, ver o que ele pensa de impulso Na rápido. mira, na verdade. Vai, Impulso João. rápido, impulso rápido. Eu entendo que assim, quando você opta por uma vida destinada a Cristo, claro que você vai se sentir mal quando uma tentação vir na sua cabeça, como a tentação vir em pensamento para você. E isso é inevitável, porque nós não controlamos a nossa mente, não controlamos o que nós pensamos. Afinal, vivemos em um mundo de pecado. Sim. Mas é uma virada de chave, eu acho, que na vida do jovem cristão, na vida do cristão, quando a gente entende que não é porque nós tivemos uma tentação ali, um pensamento intrusivo na hora, que nós estamos perdidos, que nós já perdemos a batalha. Sim. Eu acho que a tentação, ela vai servir como um campo de batalha para você, e nesse campo de batalha é onde você vai medir a sua força ali, medir o quesito de Muito bom. tá vivendo isso, tá conseguindo passar por isso ou não. Mas a tentação é inevitável. Mas o cara foi bom porque ele falou, ele não deu a resposta.
tentação é pecado ou não? Para mim responder ela por completo. Eu acho que é mais justo, né? Na verdade, assim, acho que você veio pra gente se complementa, né? É isso aí. Entendi. Mas eu já quero aproveitar. O João tá vendo um negócio acontecer aqui e eu queria ver se na prática isso acontece. Porque teve um bom exemplo. Até agora, eu tava fazendo uma ligação pro João. E o miserável não me atendeu. Ligou e a minha Tu tava ligando pra ver se ele conseguia responder a pergunta. Se ele ia ver se respondeu ou se ele ia, o que ele ia fazer com o negócio. Cara, isso é o que foi trazido pra gente. Né? Baseado nessa ideia aqui, Pastor Montanha, tentação é pecado, sim ou não? Veja, quando você olha para a Bíblia, você vê que tem muitas pessoas que foram tentadas. Jesus foi tentado. Se você falasse para mim, não, vamos generalizar aqui, tentação é pecado, então Jesus teria pecado. Sim. A tentação, ela faz parte de um teste que Adão e Eva passaram. Outros mundos, por exemplo, não caídos, quando você olha para a Bíblia que existe, também foram tentados. Quando você olha para a Bíblia, por exemplo, você vê que Daniel foi tentado, você vê que José foi tentado. Então, parece que a tentação ela está mais voltada para um convite. E esse convite, cabe eu e você aceitar esse convite. Então, é uma escolha também, é uma decisão. A tentação ela vai ser inevitável. Sim. Então, o que nos define agora, se nós vamos aceitar esse convite, seria um nível de relacionamento que nós estamos para poder resistir essa tentação. Então é como se o que a gente fez aqui, né? Eu fiz uma ligação para ele. A ligação, então, seria a tentação. Tá chamando, o telefone tá tocando. Ele olhou assim de canto de olho e percebeu que estava tocando, mas ele não atendeu. Então, de acordo com o que de acordo com o que a gente está entendendo, então, a tentação é a chamada de telefone. Exato. O pecado é se você atendesse. Então, jovem, precisa ficar muito claro na sua mente que, cara, a tentação vai te ligar constantemente todos os dias da sua vida. A pergunta vai ser, você vai atender isso ou não? Mas daí, entendendo que as tentações elas acontecem todos os dias na nossa vida, Satanás ele tem muitas artimanhas. É uma palavra bonita, né? Eu posso utilizar artimanhas, eu posso utilizar a palavra armas também. Aonde que Satanás tenta mexer para conseguir convencer a gente de atender a ligação ou de cair na tentação? Sabe, essa semana chegou um rapaz que eu conheci fui tirar a minha carteira, fui tirar o documento do carro e eu conheci o proprietário lá. E eu fiquei um bom tempo conversando com ele. Ele disse assim, pastor, eu não consigo orar mais. O sentimento de culpa me envergonha. E ele criou uma barreira entre a comunicação que eu tenho com Deus. Então, existe uma comunicação que o inimigo ele vai tentar tirar. E você que está assistindo precisa entender de que essa comunicação ela precisa funcionar. Ela precisa ser recíproca. Então, quando você olha para a Bíblia, é a Bíblia representando Deus, é Deus falando com você e a oração é você falando com Deus. Então, o inimigo vai fazer de tudo para tirar essa comunicação. A oração é eu falando com ele. E a Bíblia é ele falando comigo. Então, quando o inimigo corta esse meio de comunicação, você fica sem ter um sentido, um propósito. Você não consegue mais tomar decisões de forma racional, não consegue mais ter sabedoria. Então, é onde nós temos dúvidas em tomar decisões. E é onde a tentação, muitas vezes, acaba nos pegando. Sim. Então, a gente precisa entender esse meio de comunicação que vai nos preservar para que a gente possa resistir à tentação. Sim. Não basta ter só o conhecimento. Eu preciso ter a sabedoria para que eu possa aplicar esse conhecimento que eu tenho e resistir, né? Eu acho que, até partindo do princípio de tudo isso que o pastor falou, a gente pode levar em consideração que a nossa mente é igual o cockpit de um avião ali. É igual a cabine onde os pilotos trabalham, a parte técnica do avião trabalha. Satanás, ele é inteligente também, ele é um ser inteligente. Então ele vai atacar, obviamente, a nossa mente. Então é ali que ele vai oferecer, qual que é a fraqueza do João? Qual que é a fraqueza do pastor Eduardo? Vamos atingir isso neles. E todo mundo tem uma fraqueza, né? Exatamente. E por que talvez para o cristão seja mais difícil ainda? Porque o cristão já entregou o seu coração a Jesus. Então se o coração dele já pertence a Jesus, onde que o Satanás vai atacar?
na sua mente, porque Sim. o coração já pertence a Jesus. Sim. E isso, quando o jovem ele entende que a tentação ela sempre vai ser na área crucial da vida, é ali que o cara tem que ficar mais atento. Porque às vezes a gente se preocupa tanto, né? E talvez, vamos dar um exemplo aleatório aqui pra gente conseguir pensar. Se eu tô lá no campo da minha vida e pra mim a alimentação não é um problema. E às vezes eu tento me preocupar tanto com isso e eu tô esquecendo de uma outra área da minha vida que é a minha tendência. A tendência é tudo aquilo que me favorece pro pecado, tudo que facilita a minha vida pro pecado. Tem gente, então, que tem problemas na parte de sexualidade, tem gente que tem problemas na parte de alimentação, tem gente que tem problemas na parte social e de mídia. Então, tudo isso, o Satanás ele vai fazer uma lista de cada um e vai falar o seguinte: tá, aonde que eu vou alcançar o miserável? Para poder fazer ele cair aonde é a tendência do coitado. E outra coisa, pastor Jéder, a gente precisa entender que a tentação, muitas vezes a gente cai, a gente tem erros, a gente tem dificuldades e o tempo, as condições, as circunstâncias que chegam até nós na nossa vida, seja tempo bom, tempo ruim, quando chega uma dificuldade, uma tempestade, muitas vezes cria-se uma justificativa pelo erro. E quando eu olho para a Bíblia, eu consigo entender que a fidelidade ela não depende de circunstância. Porque quando você olha na Bíblia, você vê que Adão e Eva foram infiéis no paraíso, num ambiente que era perfeito, sem a presença do pecado. Agora, quando você olha para Jesus, você vê que Jesus foi fiel no deserto. Uhum. Então, fidelidade não depende de circunstâncias. Tempo bom, tempo ruim, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que honrar os meus princípios, eu não posso negociar os meus princípios. Então, a tentação, muitas vezes, a gente cede ela pelo ambiente que está em nossa volta. As circunstâncias não estão boas. Tudo foi favorável para que eu pecasse. Tudo estava propício para que... Nada está dando certo na minha vida, pastor. E aí a justificativa sempre é essa. Não há justificativa para o pecado. Para o pecado há perdão. Sim, sim. E jovem, você que está nos ouvindo aí, amigo, cara, presta muita atenção nisso. Fica atento, porque os piores momentos da nossa vida não é quando nós estamos pecando. É verdade. Porque quando a gente está pecando, cara, é bom, entende? E talvez você, nossa, pastor, você está falando que é bom. Você sabe o que eu estou dizendo, cara, é bom. É bom, é prazeroso. O problema do pecado é o pós-pecado. Então, eu preciso tomar cuidado para eu não entrar nele, porque você sabe que o pós é terrível. E você sabe o sentimento que inunda a tua vida para você ficar depressivo depois, para você não ver sentido, para você falar que Deus não te ama e você fazer aquele monte de coisas que a tua mente engole para você se perder nisso. Então a gente tem que se prevenir para o pecado não acontecer. E eu achei muito interessante que o livro ele veio trazer para a gente uma técnica de tempo, né? Que nos ajuda. É o tempo do tudo ou nada ali. E vocês já fizeram esse teste na vida de vocês? Deu certo isso alguma vez, esse tempo do tudo ou nada? Não precisa contar detalhes, obviamente, né? Já falou que amplie só o conceito. Desfalecer o gatinho, coitado. Mas descobrindo coisas interessantes dele aqui. Viu? Mas o que dá certo isso? Eu achei muito interessante, de verdade, a ideia dos 3 minutos ali que o livro apresenta pra gente. E são 3 minutos críticos, né? Porque assim como uma tempestade pequena, tempestade de verão, por exemplo, elas são curtas. Mas a partir do momento que você está no meio dela, parece que é uma eternidade aquilo, parece que não passa o tempo. E esses 3 minutos é comparado à tentação. Então a tentação vem naquele seu momento ali e você não sabe o que fazer, porque ela é muito forte. E provavelmente para você é mais forte ainda, porque Satanás ataca naquele lugar que você é mais fraco. E você não sabe o que fazer, mas o livro fala pra gente, 3 minutinhos, se você aguentar, provavelmente ela vai diminuindo sua intensidade. Então, as coisas vão se acalmando naquele momento ali. Então, eu achei fantástico. Não sei se dá certo, mas é uma coisa que eu realmente vou testar aí pra ver se funciona, porque eu não sabia dessa técnica. Eu queria deixar um desafio para quem está nos assistindo. Como enganar alguém que já conhece tudo? Sim. Quando você olha no Éden, você vê que Adão e Eva, eles passaram pelo momento ambíguo.
um momento de confusão, ali rápido. Eles conheciam toda a verdade. Como você consegue enganar alguém que tem a verdade, que conhece, por exemplo, o que é certo, o que é errado, né? A psicologia, na verdade, a ciência, não há nenhum estudo, né, científico que prove esse tempo imediato em relação de uma regra universal, né, de 3 minutos. Mas uma vez eu ouvi falar já sobre isso, sobre uma técnica da Urge Surf, a terapia da aceitação do compromisso. Em inglês significa surfar um impulso. Essa técnica do Urge Surf, ela ensina, né, que o desejo ou o impulso ele vem com uma onda. É algo que é rápido, é inesperado. Você precisa tomar aquela decisão de forma imediata. O teu corpo ele libera essa adrenalina e você precisa liberar isso, né? Então, essa onda de surfar no impulso, ela cada vez cresce mais e ela chega num ápice, né? E depois ela diminui, sabe quando? Quando você resiste. É interessante isso, né? Sim. Então, surfar por impulso, até mesmo a gente tomar decisões de responsabilidades na nossa vida, a gente precisa ter muita cautela, muita responsabilidade em tomar decisões difíceis na nossa vida. A gente precisa planejar, se preparar, né? E é uma palavrinha que eu gosto na Bíblia que ela diz assim, ó: por isso estáis vós apercebido. Ela é diferente de percebido, porque percebido é, por exemplo, eu acho que vai chover hoje. Então você é uma pessoa que é percebida, você identificou que vai chover. Mas uma pessoa, na Bíblia diz apercebido, diz que você sabe que vai acontecer, mas você se prepara. Você olha, ó, eu sei que vai chover, então eu vou levar um guarda-chuva. Então, poderia substituir por prevenido, né? Prevenido também. Então, nós devemos estar apercebido, porque realmente, muitas vezes que vai chegar uma tentação, a gente pode se colocar num terreno proibido, tomar decisões por impulso e cometer um erro. Tem gente que sabe que tem maldição ali, vai correndo para lá. Não se colocar no território do inimigo, né? Não tomar decisões por impulso. Em qualquer área da nossa vida que a gente tomar decisão por impulso, a gente tem uma grande chance de errar. Sim. Mas se a gente estiver preparado... O negócio é muito interessante porque a gente está falando, entendemos ali que o pecado não é a tentação. Então são coisas diferentes, é um processo. Então primeiro você é tentado e daí você decide ou não pecar ou não. Exato. Entendemos que Satanás sempre vai escolher nos tentar com as armas que são mais fáceis de nos atingir. Entendemos que se a gente segurar na primeira onda ali, vai ser mais fácil a gente aguentar a não pecar ou aguentar a tentação. Exato. Só que talvez o que esteja na cabeça de algumas pessoas é o seguinte, que está nos assistindo ali. Você provavelmente já tentou fazer isso. A tentação vem e aí você fala assim, não vou. Aí a tentação continua. E a pessoa fala assim, não vou. E eu vou falar isso pra você porque isso não é uma coisa que só aconteceu com você. Acontece comigo. Acontece com vocês que estão aqui. E aí você tenta, não vou pecar. Não vou pecar. E daqui a pouco você tá ali pecando. Então parece que esse conselho dos 3 minutos não dá certo. E aí a gente se lembra do último exemplo dado no livro, né? Então ele deu o exemplo ali da ligação e o pastor Alejandro deu o exemplo de quando ele comia picolé quando era criança. E aí Sim. tinha um garoto grandão que chegava lá e pegava os 20 centavos dele, que ele ficou triste porque agora ele não podia comer picolé, etc e tal. Até que um dia ele tomou uma grande ideia. Ele falou o seguinte, eu vou pagar 10 centavos para um cara do tamanho do outro e aí eu vou ter um aliado do meu lado. Eu vou ter um aliado do meu lado para poder conseguir recuperar o meu sorvete de novo, recuperar minhas forças de novo, recuperar minha liberdade de novo. E aí, baseado nessa história, baseado nessa ideia, o que isso diz pra gente? E eu acho que o título, né, do capítulo dessa semana é bem intuitivo. Porque a gente entende, não é pecado ser tentado, mas a gente vai ser. A gente vai cair na tentação em alguns momentos. A gente pode até tentar surfar na onda de não cair ali dentro dos 3 minutos, mas a gente entendeu que isso acontece na vida das pessoas. O que está faltando dentro desse tempero aqui para fazer as coisas darem certo? O que está faltando?
Começando a responder essa aí, né? Eu acho que o primeiro ponto é entender isso que a gente está conversando. Entender o que é tentação, entender como ela funciona. A técnica dos 3 minutos, que talvez não funcione porque, obviamente, com o impulso ali de uma tentação, o gasto energético para você criar uma resistência contra ela é muito grande. Então, é igual o pastor falou. À medida que a gente vai resistindo, aquilo vai amenizando. E daí a gente entra nisso. Eu entendo que a parte que a gente entende sobre tentação e quando isso começa a acontecer nesses 3 minutos e tal, e as coisas não vão dando certo, a gente tem que mudar para onde a gente olha, então. Então, se a gente entende que a gente vive um contexto de pecado, nós somos pecadores, nós passamos por essas tentações todos os dias, de várias formas, então por que eu vou tentar vencer isso sozinho? Não faz sentido. Se eu sou não tudo de mal, mas eu sou grande parte de mim mal, pecador, por que eu vou olhar para mim e tentar vencer da forma que eu acho mais interessante, que eu acho mais certo, que eu acho mais eficaz? Não faz sentido. Então, eu acho que esses 3 minutos, realmente, 3 minutos podem mudar 3 anos de história. Mas, principalmente, a gente não pode tentar vencer as tentações do nosso dia olhando para nós mesmos, se olhando no espelho, e sim olhando para Cristo. Então, é mudar o sentido da nossa visão. Muito bom. Eu nunca vi alguém passar por uma dificuldade e sair mais fraco do que entrou. A pessoa sempre sai mais forte. Então, as dificuldades que chegam até nós, as lutas, as tentações, as provações que são não causativas por Deus, mas é uma ação permissiva de Deus, uma didática para que a gente possa aprender, aperfeiçoar na nossa jornada. Eu vejo que nós não conseguimos, de fato, fazer nada pela nossa vontade. Quando você olha, por exemplo, o povo de Israel, que era para ser luz, estavam acostumados, né, a viver numa cultura como escravo, a fazer o que o faraó mandava. Viram vários milagres, faziam o que tinham que fazer, seguiram, atravessaram o Mar Vermelho, Deus sustentou eles, Deus cuidou deles, enviava o maná, dava comida, cuidou deles, foi o rei deles. Era um governo teocrata, era o próprio Deus que era o governador deles. Mas chegaram lá na frente, quando Moisés deu os estatutos, as regras, eles assim, nós vamos fazer. Porque estavam acostumados a seguir regras, mas fizeram com as suas próprias forças. O papel da lei e dos estatutos era mostrar para Israel de que Israel era dependente, de que as nossas vontades não conseguiriam cumprir o que Deus estava querendo de nós. Ou seja, a Bíblia já diz, sem Ele nada poderíamos fazer. Então, nós precisamos sim colocar as forças em Cristo para que Ele possa realmente nos ajudar a nos fortalecer as áreas que nós precisamos crescer. E se nós temos dificuldades e se cairmos, nós precisamos entender. Deus fala assim, se confessar os teus pecados, eu vou ser fiel e justo para te perdoar. E no capítulo 2 do livro de 1 João, ele diz assim, filhinhos, eu escrevo isso para que vocês não pequeis. Mas se você pecar, calma, tem um advogado diante do Pai. Mas para que a tempestade, quando chegue de novo, a dificuldade, quando a tentação chegar, enquanto você não aprender a lição, a tempestade não vai passar. Você pode resistir, você pode cair num dia, falar, Senhor, me ajude a resistir esse pecado. No outro dia ele vem de novo, enquanto você não resistir, enquanto você não aprender a lição, a tempestade não passa. Quanto mais rápido você aprende a lição, mais rápido a tempestade passa. Sim, então em vez de você tentar superar nos 3 minutos, tenta superar nos 3 minutos com alguém do seu lado. Exato. Que faz total diferença. Exatamente. Muito bom. E pra gente chegar pro final, a gente sempre termina o nosso encontro aqui dando um desafio prático para você durante essa próxima semana. Então, João, qual é o desafio pra galera avançar e conseguir colocar isso em prática na vida deles durante essa semana? Um desafio interessante aqui que eu queria propor é para que a gente teste novamente esses 3 minutos. Para que durante a semana a gente leve mais em consideração e leve mais a sério essa questão dos 3 minutos. Então, existe uma lei, a lei de Murphy, que diz o seguinte, se algo pode dar errado, ela dará errado. E eu lembro muito de uma frase que o pastor Gílio uma vez falou pra gente, não esqueço até hoje, quando a tentação vir, não tente lutar contra ela, você não consegue.
Você é mais fraco que isso. Mas fuja dela, peça que Deus te substitua. Então, eu quero propor o desafio da seguinte forma. A gente conhece os 3 minutos, então, e você ir de casa, durante a semana, tenho certeza que você vai passar por alguma provação. Você vai parar por esses 3 minutos, vai fazer uma oração curta. Uma coisa que funciona muito bem pra mim é a questão de colocar uma música ali e tal, pra distrair a cabeça. Fica a critério seu, mas pare esses 3 minutos, faça uma oração curta, ache uma forma de fazer algo edificante, ao invés de ficar matutando aquela tentação ali. E é isso. E você tenta passar por isso de alguma forma. Mas eu quero dar um up nisso ainda. Grave isso. Não com a câmera e tal. Pega o seu gravador de voz ali do seu telefone, para esses 3 minutos e relate a sua tentação. Ó, tá acontecendo isso aqui, eu consegui passar por isso. E vai guardando aí. Eu tenho certeza que você não usa muito esse aplicativo, então deixa ali uma pastinha com esses áudios. Imagina você depois vendo isso. Eu acho que seria uma boa forma da gente ter aí gestão de conhecimento de tudo que foi acontecendo e coisas que a gente foi vencendo e não largar isso depois. Então fica o desafio dos 3 minutos aí para essa semana. Muito, muito, muito bom. Então, entenda, amigo. E a frase da semana é: você não está sozinho. Eu sou pai de uma menininha de 1 ano e 9 meses. E ela, quando começou a aprender a falar, ela às vezes passava por um problema, tinha que subir numa cadeira ou tinha que pegar alguma coisa pesada e ela começava a gritar. E eu olhava pra ela e falava o seguinte: Belinha, não grita, pede ajuda. E hoje é muito engraçado que todas as vezes que ela tá com um problema, ela levanta a mãozinha pra mim assim e faz assim: papai, ajuda. Deus tá propondo pra você essa parceria durante essa semana. Amém. Você não tá sozinho. Todas as vezes que a tentação bater, estenda a mão pra Deus durante os 3 minutos que o João falou e fala assim: papai, me ajuda. E eu tenho certeza que Deus vai te dar a mão e Ele vai te ajudar a enfrentar e a vencer essa tentação. No próximo episódio, nós vamos entender a respeito de perfeição. O que significa perfeição aos olhos de Deus? Será que perfeição é alguém que não comete atos pecaminosos? Será que tentação é alguém que peca, mas consegue se levantar? Será que será que perfeição é aquela pessoa que é impecável aos olhos dos outros? O que é perfeição aos olhos de Deus? Nós vamos falar sobre isso no próximo podcast, então não perca. Na semana que vem a gente vai estar junto aqui de novo para poder conversar sobre mais um tema, para aprofundar o nosso relacionamento com Deus, porque ser raso não serve mais. Amigos, obrigado pela parceria de vocês, pela presença de vocês, estar aqui com a gente nesse episódio, tá bom? Deus abençoe muito vocês, um grande abraço. Amém.